Quero convidar a Elisandra para vir à frente. A Elisandra, para quem não sabe, é a minha sobrinha. Normalmente eu trago crianças aqui. Hoje eu trouxe uma criança crescida, né? A Elisandra é sobrinha da minha esposa, é minha sobrinha, e eu quero pedir para que ela leia Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus é um grande acontecimento. Todos nós temos a oportunidade de comemorar nesses dias em que nós estamos vivendo, pois a humanidade toda comemora no dia 25 de dezembro o aniversário do nascimento de Jesus. Nós sabemos que na Bíblia não existe uma data para o nascimento de Jesus, mas nós sabemos que o nascimento de Jesus é muito importante para nós, adventistas do sétimo dia. Nós temos nessa data a oportunidade de entender que um dia o Rei do Universo desceu com o objetivo de salvar a humanidade. E porque Jesus veio, nós temos a esperança. Ele mostrou, através da estada aqui, que havia um plano de salvação para a humanidade. Então, porque Jesus nasceu, nós temos esperança de que um dia nós haveremos de viver com Ele novamente na eternidade. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A irmã te nos lembra que o Natal é uma grande obra da redenção de Deus. O dom, que é Cristo, veio para salvar o mundo. Foi um ato de amor, o amor extremo demonstrado ali na cruz do Calvário por todos nós. Irmãos, queria fazer uma perguntinha para a igreja. Quantos aqui, não precisa ver as mãos, mas eu quero desafiá-los, quantos aqui têm lido o livro de Tiago? Lembra que nós íamos fazer uma série no livro de Tiago? Nós já tivemos 2 mensagens sobre Tiago, hoje será a terceira, e nós teremos 7 mensagens de Tiago. Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a terceira mensagem de Tiago, e vamos entender um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus no livro de Tiago. Aqueles que já leram o livro todo de Tiago, que eu sei que alguns já leram, que já me falaram, voltem ao livro de Tiago para estudar o livro de Tiago. Por que eu peço para que vocês estudem o livro de Tiago? Porque o livro de Tiago é um livro muito importante, muito interessante, porque é um pequeno livro, tem apenas 5 capítulos, mas em Tiago nós encontramos ali uma base para o cristianismo na prática. Sairmos da teoria e irmos para a prática. E nós precisamos muito da prática. Não há cristianismo sem prática. Se nós ficarmos só na teoria, nós não conseguiremos estar vivendo o cristianismo conforme Deus espera de cada um de nós. Então, eu quero convidá-los para que a gente possa abrir as nossas Bíblias lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos entender a importância do nosso relacionamento com Deus. Então, nesse período natalino, nós somos especialmente convidados a refletir sobre o maior presente, a maior dádiva que foi dada à humanidade, que foi a prova de amor supremo, lá em João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Tiago 4, 7 ao 10. Se vocês estão perdidos com Tiago, ele fica logo depois de Hebreus, é um pequeno livro, depois de Hebreus é Tiago. 4, 10. 7 a 10. E eu gostaria de ver alguém lendo aqui. Quem gostaria de ler? Se for aqui dos que estão aqui próximo de mim, eu levo o microfone. Tiago 4, 7 a 10. Quem vai se habilitar? Já está aqui. Sujeitai-vos
pois a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de triplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, convertai-vos o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Nós vimos algumas coisas importantes aqui em Tiago. Primeiro, que nós devemos nos voltar para Deus, buscar a Deus e resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de nós. Nós vimos o exemplo de Jesus, que ele resistiu ao diabo, ali na tentação que ele teve lá no deserto. Ele foi tentado pelo diabo e resistiu. Aqui nós vimos a prova maior de amor. Jesus, o maior dom, foi entregue para nos salvar. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou aos discípulos a orarem. E nós todos conhecemos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que nós cantamos o hino aqui sobre o Pai Nosso. Quando nós começamos essa oração do Pai Nosso, nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador. Deus é o autor da vida. Ele é a pessoa a qual nós podemos entregar todas as nossas dificuldades. E quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais próximo nós estamos de Deus, o inimigo se distancia de nós. As pessoas que estão longe de Deus, Satanás toma conta da vida delas. E a gente pode ver, às vezes, quando a gente vê notícias, eu acredito que alguns de vocês assistem as notícias na televisão, na internet, em vários meios de comunicação, algumas notícias muito tristes que a gente vê. Por exemplo, eu vi uma notícia, não foi na internet, foi num pedido de oração, por uma moça que foi violada lá em São Tomé e Príncipe, e ela está sofrendo muito, porque foram vários homens que violaram ela, e ela está com problemas psicológicos terríveis. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente entende que as pessoas que estão longe de Deus fazem essas barbaridades, essas coisas que a gente não entende, essas maldades que, infelizmente, há no coração dos seres humanos. Quando nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, nós entendemos que Deus é quem deve ditar a vontade. Nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós temos que negar o nosso eu a cada dia e permitir que Deus seja o condutor da nossa vida, permitir que Ele dirija a nossa vida. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão do relacionamento entre nós e o nosso Deus. E é importante, meus amados, que nós possamos entender que nós precisamos dedicar todas as áreas da nossa vida a Deus. Todas, não só algumas, mas todas. Aqui nós podemos aprender na prática o relacionamento com Deus. O que a Rô leu ali. Primeiro, nós submetermos todas as áreas da nossa vida a Deus. Resistir ao diabo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos resistindo ao diabo. E devemos nos humilhar perante Deus. Eu vou trocar de microfone, que eu não estou gostando desse. Peguei o azul, tá? Está falhando, eu acho que a bateria dele deve estar quase terminando. Submetam-se a Deus, mas nós devemos nos submeter a Deus não parcialmente, de uma maneira completa, em todas as áreas da nossa vida. Tiago nos convida a nos submetermos a Deus, submeter a nossa vida. Nesse contexto de Natal, onde a gente vê uma entrega total, que foi a entrega que Deus deu através de Jesus, é o momento de nós entendermos que Jesus, ali em Filipenses 2, ele fala que ele se esvaziou dele mesmo. A entrega de Jesus não foi parcial, ela foi completa.
e nós precisamos nos entregar a Deus de uma maneira completa, para que a gente possa aceitar os desafios que vêm na vida de cada um de nós. O Natal é um tempo de nós refletirmos sobre entrega. Deus se entregou. Nós precisamos também nos entregar. Tiago diz que sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que significa sujeitar-vos a Deus? E aqui vem uma pergunta, o que é sujeitar-vos a Deus? Porque nós já entendemos, se nós nos sujeitarmos a Deus, o diabo vai fugir de nós. Então, como que nós podemos nos sujeitarmos a Deus? Em Tiago nós encontramos as respostas para essas perguntas. É de uma maneira total, não é parcial. É obedecermos a Ele em todas as áreas da nossa vida. Entregarmos completamente. Aqui nós vimos um pouquinho de submissão a Deus. Ali em Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mateus 26:39, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E 1 João 5:3, obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Então, aqui já vem uma resposta para essa pergunta. Primeiro, devemos entender quem que é Deus. Porque quando nós entendemos quem é Deus, não é difícil nós seguirmos a sequência de obedecer os seus mandamentos. Nós entendemos que os mandamentos de Deus não é pesado para nós, quando nós entendemos que Deus é aquele Deus que morreu para nos salvar e aquele Deus que quer salvar toda a humanidade. Jesus, quando esteve aqui na terra, Isaías fala que ele era o Deus conosco. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Ele subiu ao céu e ele continua sendo o Deus conosco, porque ele está no céu, mas o Espírito Santo está no nosso meio hoje, nos mostrando o que nós precisamos fazer. Emanuel, Deus conosco, é uma promessa maravilhosa. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos aqui nessa terra. Nós temos um Deus que está conosco. Mas para que Deus possa estar conosco, nós precisamos fazer essa entrega, e essa entrega tem que ser voluntária e total. Nós não podemos nos entregar a Deus parcialmente, nós não podemos entregar a Deus parte da nossa vida, algumas áreas da nossa vida e outras não. A entrega tem que ser completa. E para que essa entrega seja completa, nós precisamos nos submeter e pedir para que Deus nos ajude a obedecê-lo. Pedir para que Ele nos ajude a que nós consigamos entregar a Ele todas as áreas da nossa vida. E Jesus é o maior exemplo de submissão ao Pai. Em Mateus, no capítulo 26:39, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus entregou-se completamente para que nós pudéssemos também ter a oportunidade de entregarmos a Ele. Aceitar a lei de Deus significa sujeitar a ela. Significa obedecer os mandamentos de Deus, não como um fardo, mas como algo leve, fazendo por amor a Deus. João diz, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, eles são leves. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. O salmista tinha alegria em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que Deus esperava dele. E nós, irmãos, será que nós temos alegria de fazer a vontade de Deus? Será que nós temos alegria em submetermos a Deus e fazer aquilo que Ele espera de nós? A nossa submissão a Deus, ela deve ser diária. Nós devemos nos entregar diariamente. Imagine uma criança, um menino tentando carregar uma pedra mais ou menos como essa que eu estou colocando ali. E ele chega e fala para o pai dele: eu não consegui. E o pai pergunta para ele: meu filho, você já tentou tudo o que podia? Sim, eu já tentei. E o pai fala: não, você não tentou. Irmãos, muitas vezes nós agimos como essa criança. A força dele não era só a força que ele tinha, mas o pai estava disposto a ajudá-lo. E hoje nós temos Deus disposto a nos dar a força para fazermos aquilo que nós não conseguimos.
Há muitas coisas que nós não conseguimos fazer, então nós precisamos pedir auxílio ao Pai. E Deus está pronto a nos ajudar a carregar algumas pedras gigantescas que nós não conseguimos sozinhos. A criança não consegue carregar algumas coisas, mas quando ela pede ajuda ao Pai, o Pai ajuda. E a força dela está somada à força do Pai. A nossa força, irmãos, tem que estar somada à força do Pai, à força de Deus, à força de Jesus. A nossa submissão a Deus, ela tem que estar baseada também na prática de começar o dia, todos os dias começar com Deus. E a gente muitas vezes repete sempre a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar a lição da escola sabatina, nós precisamos testemunhar, precisamos orar, precisamos falar com Deus. E muitas vezes nós falamos e nós não fazemos como deveríamos. Nós como pastores, irmãos, e aqui alguns de vocês vão talvez até podem se chocar com o que eu vou falar agora. Mas o inimigo, ele tenta nos manter ocupados de uma maneira que nós não temos tempo para passarmos tempo de comunhão com Deus como deveríamos. Muitas vezes nós temos tanta coisa para fazer, a nossa agenda ela é tão intensa, tão cheia, que nós deixamos aquilo que realmente é importante para depois. Irmãos, nós precisamos dedicar mais tempo para estarmos em comunhão com Deus. Quando nós dedicamos tempo para estarmos com Deus, esses problemas que estão na nossa agenda, eles se resolvem de uma maneira mais suave, mais leve e mais fácil. Quando nós paramos para nos dedicarmos a estarmos em comunhão com Deus, é mais ou menos como a história daquele senhor que estava numa competição de cortar lenha. Nos Estados Unidos antigamente tinha, não sei se ainda tem, provavelmente hoje não existe mais esse tipo de competição. Eram os lenhadores que começavam a cortar uma tora bem grossa ali, para ver quem conseguia terminar primeiro aquela tora. E ali começa um jovem e um senhorzinho de idade ali, no machado. Só que o senhorzinho de idade tinha um momento que ele sentava, e o jovem, todo fortão, ficava falando, esse velhinho não vai aguentar mesmo, está aí, está cansado. E no final, para surpresa dele, o velhinho ganha. Faz melhor que ele, mais rápido que ele, cortar aquela madeira. Mas todas as vezes que o velhinho sentava, ele estava amolando o machado, ele estava afiando. E o jovem estava ali só usando força. Quando nós paramos para estarmos em comunhão com Deus, nós estamos amolando o nosso machado. Nós estamos encontrando soluções para a nossa agenda que está cheia. Então, parar para estar com Deus não é perda de tempo, meus irmãos, é investimento. Nós estamos investindo o nosso tempo. Então, vamos parar mais tempo para estarmos com Deus, vamos dedicar mais tempo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Vocês viram que duas promessas maravilhosas? Primeiro, se nós resistirmos o diabo, ele vai fugir de nós. E se nós nos aproximarmos de Deus, ele se aproximará de nós. Isaías fala que todos os que buscarem Deus, Jeremias, e de todo o coração, haverão de encontrar. Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós. Jesus, quando foi tentado pelo inimigo ali no deserto, ele resistiu com a palavra de Deus, e nós sabemos a história, aqueles que conhecem a história, o diabo no final ele fugiu de Jesus. E da mesma maneira, irmãos, quando nós resistimos o diabo com a palavra de Deus, ele foge de nós. Quando nós comparamos o inimigo, nós comparamos com trevas. Quando nós falamos de Deus, o amor de Deus, nós falamos de luz. E Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz que nós precisamos. E é interessante que quando a luz chega, por menor que ela seja, as trevas não conseguem ficar onde há luz. Se nós imaginarmos um quarto muito escuro, se nós acendermos uma velinha, essa velinha consegue iluminar o quarto. Então, Jesus é a nossa luz. E todos aqueles que andam com Jesus refletirão essa luz. Tiago também convida-nos para que nós possamos ser humildes.
E a nossa humildade, ela não deve ficar só na nossa vida. Ela tem que partir da igreja, no nosso lar, e em todos os momentos da vida nós precisamos ter essa humildade. Jesus, ele foi muito humilde a ponto de lavar os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, que haveria de traí-lo. Jesus não desistiu de Judas, assim como ele não desiste de nós. Jesus está sempre pronto a buscar cada um de nós para salvação. Como eu disse, o livro de Tiago é um livro de prática e não só de teoria. Nós precisamos partir da teoria para a prática. E uma das maneiras que nós podemos partir da teoria nessa questão de humildade é orarmos uns pelos outros. Quando nós oramos pelas pessoas, oramos por uma pessoa específica, oramos por um grupo de pessoas, Jesus trabalha em cada um de nós. Jesus resistiu ao diabo no deserto pela palavra de Deus e o diabo fugiu dele. Nós devemos estudar a palavra de Deus, memorizar versos para que quando o diabo vier com tentações, nós possamos vencer ele com a palavra de Deus, com o está escrito. Tiago também sugere para que nós possamos controlar a nossa língua. Isso é uma maneira prática de nós resistirmos ao diabo. Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, diz que nós devemos controlar a nossa língua. E como é difícil controlar a língua. Como é difícil, como nós somos rápidos em falar e lentos em escutar. O sábio Salomão nos orienta para que nós façamos o contrário. Nós devemos ser lentos em ouvir. Devemos ouvir mais as pessoas. Tiago também pede para que nós não sejamos invejosos, para que deixemos a cobiça e a inveja de lado, porque Deus rejeita os invejosos. Tiago pede para que nós possamos purificar a nossa vida, que nós possamos aproveitar esse momento de comunhão que esses dias de dezembro trazem, que é comemorado o Natal, é comemorado o nascimento de Jesus, para que a gente possa promover mais comunhão com o nosso Deus, mais comunhão com o nosso próximo, que nós possamos ler mais a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por nós, diante de Deus, para que Ele possa nos exaltar. Imagine, irmãos, um barco à vela precisa do vento para que ele possa andar. Também precisamos do vento do Espírito para tocar a nossa vida. A nossa vida ensina que se nós somos humildes e nós somos dependentes, ele fala que a humildade é a chave para um relacionamento verdadeiro. Então todos aqueles que querem um relacionamento verdadeiro com Deus precisam passar pela... Quando nós nos humilhamos, abrimos um espaço para recebermos a graça da salvação divina de Deus. 4:10 ensinado diariamente que nós precisamos ser fortes, que nós somos fortes, que o poder vem de nós. Essas filosofias ensinam que tudo está dentro do ser humano. Nós temos no Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, ele nos ensina, nós devemos ir na contramão do mundo, nós precisamos ser humildes, bem-aventurados eles verão, precisamos ir na verdade. Mateus 5:5 diz que bem-aventurados aqueles que receberão a herança e será a terra. Crônicas 14 diz que se o meu povo se humilhar, se caminhos dos céus ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então, para que nós possamos receber a cura de Deus, precisamos nos humilhar. Ellen White diz que a humildade é o segredo para o verdadeiro sucesso na vida cristã. Se nós quisermos ter sucesso na vida cristã, precisamos ser humildes. Essa citação está no Caminho a Cristo, na página 70. Moisés é um exemplo de humildade. Aqueles que
já viram uma história de Moisés. Ele foi o homem mais manso que pisou nessa terra, a pessoa mais humilde dos personagens bíblicos foi Moisés. Moisés, ele dependia completamente de Deus para liderar o povo de Israel. Davi também foi outro homem na Bíblia que também praticou humildade. Quando ele foi confrontado ali com Natã, o profeta, está lá em Salmos, no capítulo 51, ele reconheceu o seu pecado e ele se humilhou perante Deus. Talvez esse seja o motivo porque Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado. Irmãos, nós também precisamos reconhecer o nosso pecado. A maioria de nós temos a tendência de, quando nós somos confrontados, quando alguém fala, chama-nos a atenção, é nos defendermos e colocar a culpa em outra pessoa. É mais ou menos o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram confrontados com Deus, Adão falou que a esposa que tu me deste trouxe do fruto e eu comi. Quando Eva foi confrontada, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, nós não precisamos ficar justificando os nossos erros. Nós temos que reconhecer os nossos erros, como Davi fez. Ele se humilhou diante de Deus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós recebemos graça. E o nosso pecado é perdoado. Jesus Cristo é o exemplo extremo de humildade. Se Jesus tivesse vindo a essa terra e fosse morar em um palácio, mesmo assim ele estaria se humilhando. Mas como nós vimos nas Escrituras, ele nasceu num berço de palha, humilde como essa manjedoura que está aqui, ilustrando esses momentos especiais que nós vivemos, que são as comemorações do Natal e do nascimento de Jesus. E Jesus se humilhou. Ele lavou os pés dos discípulos, coisas que só servos faziam. E Jesus se humilhou porque ele se entregou para salvar a cada um de nós. Nós precisamos demonstrar humildade nos nossos relacionamentos. Humildade promove a conciliação e a harmonia entre as pessoas. A humildade, ela promove a harmonia na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. A humildade nos traz paz. Quando nós somos humildes, nós promovemos a paz. Sempre que surgir um conflito entre nós, irmãos, vamos primeiro orar antes de falar. Vamos pedir sabedoria a Deus, para que Deus nos mostre como que nós devemos tratar com amor essa pessoa que está nos ofendendo. Assim como o barco precisa do vento para que ele possa sair do lugar, nós também precisamos nos humilhar, baixar as nossas velas do orgulho e deixar que o vento do Espírito Santo guie a nossa vida. Quando nós nos submetemos e nos humilhamos diante de Deus, nós recebemos a graça. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar a entender que essa submissão a Deus não é uma opção. Todos nós precisamos nos submeter a Deus. E eu quero desafiar a cada um de vocês para que nós possamos realmente fazer isso. Sair da teoria e partir para a prática. Vamos fazer um concerto com Deus e pedir para que Deus mostre algumas áreas da nossa vida que precisam mais da graça de Deus, para que a gente possa realmente entregar essas áreas na vida de Deus, para que Deus possa transformar. Vamos fazer essa semana, irmãos, sair da teoria e partir para a prática, permitir que Deus possa nos ajudar a fazermos uma entrega completa a Ele. Eu quero colocar aqui um desafio para cada um dos irmãos que aqui estão, para que a gente possa orar, pedir para que Deus mostre, que o Espírito Santo mostre para cada um de nós qual área da nossa vida precisa de uma atenção especial do Divino Espírito. Há muitas das nossas áreas que já estão controladas, mas às vezes existe uma área da nossa vida que eu não sei qual é.
eu sei a minha, eu não sei a qual que você tem. Talvez alguns de vocês tenham dificuldade de saber qual que é a área que precisa de uma atenção especial do Espírito Santo. Eu quero pedir para que vocês possam orar e que vocês possam escrever num papel: Senhor, é essa área que eu preciso que o Senhor trabalhe. Eu não sei, talvez seja a família, talvez seja o trabalho, a saúde, estudos, a vida espiritual, relacionamentos, eu não sei. Cada um tem uma ou várias, mas eu peço para que vocês façam isso, para que Deus possa ajudar e assumam um compromisso, assinem lá. Hoje eu quero colocar essa área da minha vida nas mãos de Deus e comprometo-me a buscar a sua direção por meio de oração, leitura da Bíblia e a submissão diária à sua vontade. Coloque a data ali, assine e coloque qual que é a área. Lembre que Tiago fala lá em 4:10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu tenho aqui um código de barra, se alguém tiver a curiosidade de ver o que tem nesse código de barra, só peça para que copie esse código aqueles que vão fazer um compromisso com Deus. Quem não está a fim de fazer compromisso, não copie. E eu quero convidar todos vocês para que a gente possa entregar a nossa vida a Deus. Eu quero convidar a Rosângela para vir à frente agora nesse momento, que ela vai contar um testemunho lindo para vocês de orações atendidas. Rosângela, você tem 3 minutos, com tolerância de 2 minutos. O fato dessa irmã estar vindo até aqui esse momento é um milagre, irmãos. Ela vai contar para vocês o porquê. Feliz sábado a todos. Primeiramente, eu louvo e agradeço a Deus, né, por eu estar aqui, estar viva, graças a eles. Como vocês sabem, né, do meu acidente, foi um milagre mesmo. Eu renasci de novo. Os médicos, antes eu orei, né, terça eu ia entrar numa cirurgia, e eu pedi a Deus, rasguei meu coração ao Senhor e falei para Ele que fosse feita a vontade dEle. Que se eu entrasse naquela cirurgia, Ele seria o cirurgião. Ele ia tratar de tudo conforme a vontade dEle. Mas antes, 2 cirurgiões vieram conversar comigo e com a minha filha e explicaram para mim qual seria o risco e o lado bom. E aquilo, quando ele começou a falar, eu já sentia paz. Eu só lembrei da oração que eu tive com Deus, porque não foi 1 minuto, não foi 2 minutos. Eu não sei se aquilo, eu amanheci ali. E eu conversei com meu pai, ele me deu paz. O Senhor fala, entra no seu quarto e conversa com ele. Mas já era noite, eu já tinha orado para dormir, mas o sono não vinha. Então, eu sentia aquela necessidade de rasgar mesmo meu coração e falar para o Senhor, né? Se fosse para Ele também me levar, que eu não queria entrar naquela cirurgia. Mas se fosse, que Ele também seria o cirurgião. E os médicos conversaram comigo e com a minha filha e explicaram que um problema realmente eu tenho. Eu estou com a face, né, desse lado aqui, né? Eu tenho alguns ossos, né, quebrado, o nariz. Mas os médicos, eles chegaram à conclusão que essa cirurgia é muito complicada. A minha vida está em risco, estaria em risco. Mas eles falaram, olha, Rosângela, também vai ser mais por uma estética. Mas se você está nas suas mãos, nós estamos te explicando, né, eles teriam que abrir o crânio, né, para poder consertar aonde está o defeito, que é nessa parte aqui. E eles falaram, olha, está nas suas mãos, nós vamos fazer o que você quiser. Se você achar que deve fazer essa cirurgia, nós vamos fazer. Mas, se você achar que não, os seus ossos já estão praticamente quase colados. E eles vão colar.
Então, eu prometi não chorar. Porque quando você ora e vê a mão de Deus, um cirurgião, 2, né? E te falar isso, não tem por que você duvidar. Não tem. É só crer. Então, como eles falaram, meus ossos vão colar, vão estar ali. E eles, na hora que estavam mostrando lá na tomografia, eles disseram, Rosângela, olha, já está uma mínima fratura. O que você quer fazer? Eu falei, eu não quero operar. Eu não quero operar. Porque eu estou em paz, eu estou sentindo uma paz aqui. E eu sinto que isso é a presença de Deus. E eu falei para os médicos. E falei com a minha filha. Falei, eu não quero operar. E só perguntei, isso vai ter danos para a minha vida? E os médicos falaram, não. Tudo vai chegar no lugar, como já está chegando aqui. Eles ficaram olhando a imagem, não sei quantas vezes passaram de novo e discutiam. E olhavam e discutiram. E eu falei, vocês estão discutindo uma coisa que Deus já resolveu. Estou quebrada? Estou. Mas vocês falaram que isso vai chegar no lugar. Amém. Louvado, meu. Louvado é Ele. E eu louvo, agradeço. E também eu quero agradecer à igreja. Vocês que tiveram em oração por mim. Pessoas que eu sei que tiveram em vigília. Horas e horas. Gente, eu não tenho como agradecer. Mas eu abençoo e peço para Deus estar abençoando cada um de vocês. Que tiraram o tempinho de vocês. As primeiras pessoas a me ver foi o pastor e o Felizardo, né? Foram lá levar a Santa Ceia, viram como que estava meu rosto. Não é? Pessoas assim que deixaram um dia de trabalho, foram lá ficar comigo, cuidaram de mim. Foi uma sopa, foi um almoço, foi um jantar. Pessoas que viajaram 4 horas só para poder vir orar comigo. Me ver, sentar e orar. Estiveram ali clamando. Obrigada, igreja. Obrigada, irmãos. Obrigado a Deus. E desculpa se eu abusei do horário, pastor. Rô, fica aqui comigo, Rô. Vamos fazer uma oração. Rô, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, porque Jesus nasceu. E ele não foi indiferente naquele momento em que você sofreu o acidente. O Felizardo é testemunha, nós vimos o rosto dessa irmã, estava todo inchado, todo preto, e ela está praticamente sem cicatriz aqui. Se você chegar bem pertinho dele, você vai ver que está mal roxo, mas Deus fez um milagre na vida dela. E assim como Deus fez um milagre na vida da Rô, Ele faz milagre nas nossas vidas, todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos ver os milagres. Às vezes precisa acontecer um acidente, como aconteceu com a Rô, para que a gente veja a mão de Deus trabalhando nas nossas vidas. Queremos que nós possamos realmente entender que esse Deus que veio, se entregou, Ele veio porque Ele queria salvar cada um de nós. Ele veio porque queria proteger-nos, assim como Ele protegeu a Rô. Ele veio porque Ele queria um relacionamento íntimo com cada um de nós. E hoje eu tenho certeza que Jesus está convidando a cada um de vocês para que vocês possam dedicar mais do seu tempo para estar com Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Jesus já venceu Satanás. Muito obrigado porque Ele foi derrotado lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a vida pela remissão dos pecados de cada um de nós que aqui estamos. Obrigado, Pai, porque nós também podemos ser vencedores através de Jesus. Por isso eu quero pedir, Pai, para que nós possamos, que o Senhor possa, através do Divino Espírito, nos ajudar para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais intenso,
um relacionamento mais forte contigo a cada momento das nossas vidas, para que o inimigo se afaste de nós, que nós possamos buscar mais o Senhor, Pai. Possamos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. E ajuda, Pai, para que as nossas decisões, a nossa vida, ela possa ser pautada pelo Divino Espírito, para que possamos fazer boas escolhas, fazermos a Tua vontade, guardar os Seus mandamentos, e que o Senhor possa nos ajudar para que esses momentos que nós vivemos, que é um momento muito sensível em meio à sociedade em que vivemos, que as pessoas lembram do seu nascimento, que nós possamos entender que o Senhor é a razão do nosso Natal, que o Senhor é a luz que veio a esse mundo de trevas, o Senhor veio para iluminar as nossas vidas, que nós possamos ser pequenas luzes a mostrar o amor de Jesus a todas as pessoas que convivem conosco. Que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos nos achegar a cada dia mais perto de Ti, para que as pessoas vejam o caráter de Cristo sendo refletido na vida de cada um de nós. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa o nosso sábado, a programação que teremos a seguir à tarde, que possamos fazer tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Fica conosco, abençoa as famílias que nós representamos aqui. Pedimos essas bênçãos em Jesus, o nosso Salvador. Amém.